Olá, pessoal. Nessa aula aqui, a gente vai incrementar a nossa API, que até agora só exibe aquele for com divisões, né, dividindo 100 por outros números. A gente vai incrementar com o código necessário para receber requisições na API em Golang, bater na API da Superhero e devolver alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com a ajuda do StackSpot e, mais importante que tudo, sem cair na Vibe Code. A gente vai pedir para a IA gerar, mas a gente vai entender o que a IA gerou e ser capaz de manipular o que foi criado pelo nosso querido StackSpot. Vamos lá fazer isso então. Primeiramente, vamos usar aqui o nosso Insomnia para poder bater na API Superhero para a gente poder ver o que ela retorna. Então, eu criei aqui uma query e essa query, o que ela tem aqui? Ela tem o endereço lá da Superhero, tem o token, que eu peguei lá, fiz o cadastro, peguei o token, tem o ID de um Superhero e tem aqui qual o recurso que eu quero os Power Stats. Ok, vou bater lá. E a gente obteve esse retorno aqui. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque a gente vai precisar desse JSON para poder, eu presumo, né, montar a estrutura que vai receber o retorno da API. Não sei muito bem como isso funciona em Golang, mas a lógica determina que seja assim, né? Eu presumo que seja desse jeito. Então vamos aproveitar isso aqui, vamos guardar bonitinho esse resultado e vamos partir para o StackSpot. Antes da gente utilizar o StackSpot, antes da gente utilizar qualquer ferramenta de IA, é bom a gente pensar no que a gente vai perguntar e como vai perguntar. Então, eu preparei aqui uma perguntinha e eu já estou com ela pronta aqui. A gente só vai analisar se ela realmente cobre aquilo que a gente quer fazer. Vamos pegar aqui o nosso StackSpot. Aqui o nosso agente Java to Golang. É o cara especialista em ajudar programadores Java que estão migrando para o Golang. E eu vou colar essa pergunta aqui, olha. Gere o código necessário para que a minha nova API em Golang receba uma request através da rota Superheroes, acesse a API do Superheroes e devolva os Power Stats de um Hero. A URL completa para a API ser acessada é a seguinte. Então, eu coloquei aqui a API do Superhero. Nessa URL que eu forneci, tudo é literal, menos o token. É lógico, né? O token é só um exemplo aqui, Access Token. Isso aqui deve ser substituído por um token de verdade, que pode ser substituído por qualquer sequência de exemplo. Ainda posso complementar aqui dizendo o seguinte: o formato do objeto retornado é o seguinte. Eu vou passar para ele aqui nosso querido JSON e vamos submeter isso aqui ao StackSpot para ver o que resulta. Vamos analisar então o que foi feito aqui pelo StackSpot e como que a gente aproveita o código gerado por ele. A gente resolveu passar para o StackSpot o modelo de objeto que retorna da API Superhero. Eu acho que isso nem seria necessário, porque o StackSpot ele é inteligente o suficiente para bater lá na API e dar uma olhada na documentação. Como a gente forneceu para ele a URL, ele sabe onde está essa API e ele sabe onde está essa API e ele pode tranquilamente acessar e dar uma olhadinha no formato, no JSON que eles dizem lá que retornam. Mas tudo bem, a gente já passou, então adiantamos o trabalho. Aqui ele deu um passo a passo. Em Java, você provavelmente usando o Spring Boot para criar um controller. Em Go, usamos o pacote NetHTTP. Olha, um conhecido novo aqui, muito prazer. Para criar handlers. Então, esse handlers aqui, pelo nome, né, handler, ele deve receber, ele deve reter, pegar uma requisição. Isso aqui, esse handler, essa estrutura aqui, que tradicionalmente deve ser chamada de handler no Golang, deve equivaler ao nosso controller lá no Java com Spring Boot. Beleza, de mais um ponto desvendado. Estruturas structs. Em Java você usa classes, em Go usamos a struct. Olha que legal, não sabia. Beleza. Fazendo a requisição HTTP. No Java você usaria REST template ou web client. Em Go, usamos o pacote NetHTTP e funções como http.get. Beleza, o texto está bonitinho, tá, mas eu quero ver o código, porque é o código que eu vou copiar com casca e tudo e colocar lá na minha aplicação para poder rodar. Primeiro ele fez um import, eu vou copiar esse import para dentro do meu método main. Eu estou vendo aqui que o package é main, então isso aqui deve... Vamos explorar mais um pouquinho aqui embaixo, está aqui o método main, olha.
Ok, beleza. Já sei que vai rolar tudo eu ia dizer numa classe só, sabe que a gente não vai falar isso, né? Mas agora eu já falei que ia falar, é como se eu tivesse falado, beleza. Vamos lá, import. Acho que dá para copiar tudo aqui, né? Não precisa muita cerimônia, não. Vamos copiar aqui do import para baixo e vamos ler esse código lá na nossa IDE, que é muito mais conforto para a gente visualizar o que está aqui. Eu só não vou copiar mesmo o método main. O método main eu quero analisar ele antes de colar o código lá na IDE. Vamos copiar isso tudo aqui. Levamos para a nossa IDE. Onde é que está ela? Aqui, Java to Go. Aqui em cima eu vou apagar todo esse texto que foi colocado aqui. E vou colar aquela parte que o StackSpot gerou. Tranquilo. Bom, a ideia apontaria qualquer possível erro que houvesse nesse código que eu copiei. Ela colocaria pelo menos um sinalzinho vermelho aqui, como acontece no nosso querido IntelliJ. Mas ela não fez nada disso, então significa que a gente está bem pra caramba. Esse import que ficou sozinho aqui fora, não entendi por quê, mas eu vou corajosamente inferir que se é um import, deveria estar junto com os outros. Então eu vou colocar ele aqui dentro e vou apagar esse importzinho solitário que está aqui. Beleza. Um struct, que eu imagino que deva ser o equivalente a uma classe, um model lá do Java. Então está aqui um struct dizendo o seguinte, também presumindo, né? O nome do campo, o nome do field, o tipo. Olha, é tipado, viu? E aqui deve ser a instrução para o mapeamento do que vem no JSON. Ou seja, se o JSON vier com um nome de campo diferente do que é o nome da nossa classe, olha, do nosso struct, a gente vai mapear aqui. E de fato ocorre, porque o nosso struct está definido com nomes de field, eu não sei se o nome é esse, né? Mas properties ou campos, com letras maiúsculas no início. E aqui a gente espera que o nosso JSON traga com letras minúsculas. Então esse mapeamento aqui é necessário. Beleza, isso aqui está entendido. Agora, handler para superhero, caractere com ID igual a 1. Vamos ver o que é esse handler aqui. Superhero handler é o nome do método. Ele trabalha aqui com um HTTP response writer e um HTTP request. E o que ele faz aqui dentro? Character ID é o ID do nosso hero, né? Como é que ele obtém o Character ID? Ele espera que isso seja passado na query, URL query. Ele vai lá e dá um get na query pelo nome do parâmetro e deve obter aqui o ID. Beleza. Isso aqui é muito parecido com o que a gente faz em Java, né? A sintaxe não tem nada a ver e o método que é usado também não tem nada a ver, mas dá para a gente entender. Então, esse R aqui, ele equivale ao request, olha aqui. Aqui vem primeiro o nome do parâmetro, depois o tipo. Mas está tranquilo, dá para entender de boa também. Então, R, do R ele extrai aqui a URL, depois deve chamar um método chamado query e deve dar o get na resultante do método query. Então, o método query resulta toda a query e o get é um método que obtém algum parâmetro da query baseado no nome do parâmetro. Beleza, isso aqui ficou bem entendido. Se character ID for vazio, então HTTP error, olha como é que ele faz aqui, erro, né? Bacana. Missing character ID parâmetro. Beleza, isso aqui já resolve tudo. Return, vai embora, não faz mais nada. Ok, isso é uma parte. Mas como é que esse método aqui é invocado? Como é que esse método acontece? Quando que esse handler entra em ação? Vamos ver, deve estar mais aqui para baixo. Monta a URL da API externa, que é a API onde a gente quer bater. E o que ele fez aqui? Ele usou um printf para concatenar o caractere ID com
o ID que a gente recebeu de lá. Essa string aqui, ela está bem parecida, ela deve estar bem parecida com a string, a URL que a gente usou lá no nosso querido Insônia. Será? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos pegar essa string que ele montou aqui. Vamos colar aqui no nosso Notepad. Ok. Tá coladinho aqui. Agora a gente vai lá no Insônia e pega a query que a gente enviou e que deu certo. Vamos colocar ela aqui embaixo para a gente visualizar. HTTP, superheroapi.com, API, beleza. Aqui o token, ele colocou exemplo de token. O nosso token está aqui literal. Aqui, o que ele concatenaria, a parte onde ele concatenaria o ID do superhero e aqui Power Stats. Ou seja, tá igualzinho. Ele fez bem feito o dever de casa. A única coisa que faltou aqui foi o token. Eu não faço ideia de como que a gente vai colocar isso lá dentro, mas a gente tenta. Vamos pegar aqui o nosso token, a gente volta para o código gerado pelo nosso querido StackSpot e vamos, ao invés de deixar esse exemplo token aqui, isso aqui é muito parecido com C e outras coisas, né? Ele deve concatenar esse cara aqui com essa interpolação aqui, esse percentual S. Eu vou meter aqui um outro percentual S. E aqui eu vou colocar o nosso querido token. Que na marra mesmo, literal. Ó. Vou botar uma string zona aqui. Ou, se você preferir, se você for preciosista, né? Isso aqui é só um teste, mas não custa nada fazer direito. Então, vamos definir aqui uma variável, copiando do jeito como ele definiu aqui, ó. Vou botar aqui token. 2 pontos igual. Olha que bacana. Isso aqui significa o quê? Define e atribui. Deve ser isso. A gente cria a variável e atribui imediatamente. Aqui eu vou pegar o nosso token. Vou trazer o token para cá. E ele está vermelhinho aqui. Vamos passar o mouse em cima, já que a ideia permite que a gente faça isso. A variável não utilizada. Olha, avisou bacana, mas vamos colocar aqui o nosso token. Aí ele vai parar de dar esse warning aí. E agora sim, a variável é utilizada e ele parou de dar lá o vermelhinho. Ok, nosso código está começando a ficar bonito, está começando a ficar compreensível. Aqui ele monta a URL. Depois que ele monta a URL, ele faz a requisição GET para a API externa. É legal a gente utilizar um agente por causa de coisas como essa aqui, porque o agente, como ele está instruído a te ensinar, ele está instruído a orientar você na transição do Java para o Golang, ele coloca comentários que são elucidativos e você não precisa nem ler o método, você lê o comentário e já sabe o que faz. Mas vamos lá, faz a requisição GET para a API externa e vamos ver como é que ele faz essa requisição. Ó. Aqui HTTP GET, passando a URL, e a gente sabe que esse método GET aqui deve retornar duas coisas, response e erro. Aí ele testa que se erro estiver nulo, ou se erro não estiver nulo, né, se for diferente de nulo, então falha ao alcançar a superhero. Bacana, bonito tratamento, né? Ficou bem claro isso aqui, bem clarão. E esse tem esse defer response body. Não faço ideia para que serve esse defer. Mas a gente pode perguntar do StackSpot. Por enquanto, vamos viver sem isso, né? Não está atrapalhando ninguém aqui, deixa ele onde ele está. Eu quero ver isso rodar. Aí aqui, lê o corpo da resposta. Bom, se eu fiz uma requisição, deve haver uma resposta. Essa resposta deve se encontrar aqui no body. Ele vai extrair o body do response e vai utilizar esse read all aqui, que inclusive está deprecated, né? Porque quando está assim é porque tá em desuso, né? Foi depreciado. Mas se ele colocou aqui, depois a gente investiga.
Aqui ele tenta ler. Se ele conseguiu ler, beleza. Ele declarou aqui uma variável body que vai receber a leitura feita do body da requisição. E aqui, faz o passe do JSON para o struct. JSON, é lógico, né? Deve vir um JSON aqui no body. Ele vai pegar esse JSON do body e vai fazer o passe para compor esse struct aqui. Também ficou claro isso. Como é que ele faz isso? JSON unmarshal, passando o body. E esse aqui, power stats, é o nome do struct, não é? Vamos ver aqui. É exatamente, ó. Type power stats. Beleza? Então, ele declarou uma variável do tipo power stats, que é aquele struct, como se fosse uma classe. E aqui ele fez o parse. Leu o JSON e colocou os valores nos campos da nossa struct. Agora aqui ele retorna o objeto como JSON. Agora ele pega o struct que está prontinho e encoda ele para JSON e devolve para quem chamou a nossa API. Ok, isso tudo deve funcionar, mas a minha pergunta é, não tem um servidor por trás disso aqui não? Não tem um Tomcat, sei lá, eu estou falando Tomcat porque eu sou de Java, né? Mas não tem aqui algum cara que vai servir a aplicação, que vai disponibilizar a porta, que vai dizer, olha, eu estou aqui entregando a aplicação para você. Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada porque isso deve estar faltando, porque a gente não copiou tudo, né? O método main a gente abandonou para lá no StackSpot, então vamos dar uma olhadinha e vamos ver se esse conteúdo está dentro do método main. Vamos copiar o conteúdo do método main lá para a nossa classe. Olha, gente, que mania, né? Bom, com o tempo a gente perde isso. Por enquanto, vamos tolerar esses atos falhos aqui, HTTP handle func. Opa, HTTP handle func. O que parece isso aqui? Parece que ele está fazendo um mapeamento muito parecido com aquele get mapping que a gente usa nas anotações lá do Spring Boot para trabalhar com Java. Ele está botando aqui o nome de um método, ó, superhero handler, é esse método aqui. E ele está relacionando, ou seja, mapeando o nome desse método com essa rota que está aqui. Ou seja, eu presumo que quando alguém requisitar para essa API nessa rota, o método que vai responder seja esse aqui. É isso que esse handle func está fazendo aqui. Aqui ele printa que o servidor está rodando na porta 8080, não sei por que ele printa. Porque aqui embaixo ele está garantindo que isso aconteça. Ó. HTTP listen and serve. Ou seja, deve ser alguma coisa como monte um servidor para ficar ouvindo na porta 8080. E é o que ele faz aqui. Cara, eu estou com uma impressão muito forte de que isso aqui vai rodar, vai funcionar. Bora tentar? Custa nada, né? Porta 8080, localhost, porque é a máquina da gente. Vamos dar aqui uma clicada no verdinho. Certamente lá no StackSpot ele está ensinando como é que a gente roda Go na marra aqui, Go, Run, Main, Go. A gente não vai precisar fazer isso porque a gente está usando uma IDE bacana, cheia de conforto. Então, a gente vai utilizar os recursos da IDE. Vamos clicar no verdinho. Ele está levando um tempo que é mais do que eu gostaria que fosse, porque deve ser porque é a primeira vez, né? Mas o fato é que rodou. E agora, como é que eu requisito isso? Vamos ver o formato da requisição, né? Primeiro HTTP localhost 8080, é isso que vai acontecer. Depois barra superhero e ele espera, como a gente já viu no método superhero handler, ele espera um parâmetro da query chamado caractere ID. Parâmetro da query já sabe como é que é, né? Ponto de interrogação, nome do parâmetro, igual a e o valor do parâmetro. Então é isso que a gente vai fazer lá no nosso Insônia. Vamos aqui criar uma nova request e vamos aqui localhost 8080 barra como é o nome do troço lá?
E como é que ele mapeou aqui? Ele mapeou Super Heroes. Super Heroes. E agora aqui a gente vai colocar o nosso parâmetro da query, que é, eu gosto sempre de copiar, que fica muito mais fácil, né? Então, vamos copiar aqui o nome do parâmetro. Character ID. Character ID igual a 1. Beleza. E aí a gente pode enviar isso aqui. Caramba, não é que funcionou, cara? E funcionou muito bem, né? Ele fez o passe bonitinho aqui, olha. Dessa vez a gente não está mais batendo na API Super Hero, lá da internet. A gente está batendo no localhost aqui na nossa maquininha. Terá ID igual a 1. Beleza. A gente pode logo se aventurar em mais um experimento aqui, né? Bom, a gente vai querer bater em duas rotas diferentes. A gente vai querer bater na Power Stats e a gente vai querer bater na Biography. Então, a gente pode facilitar aqui a nossa vida e já trocar. Como tudo aqui é Super Heroes, a gente vai mapear diferente. A gente vai mapear aqui para Power Stats. Power Stats. Vamos rodar de novo. Porque, afinal de contas, a gente mudou o código, né? Tem que levantar uma versão da API com código novo. E, dessa vez, foi rapidão. E vamos enviar de novo e receber um erro. 404, not found. Beleza? Então, vamos substituir aqui a expressão que a gente usou para mapear lá. Power Stats, send. E sim, funcionou bacana. Na próxima aula, a gente vai organizar esse monte de código que foi escrito aqui dentro do método main, porque tá feio pra caramba. Afinal de contas, você escrever a API todinha dentro do método main, tem alguma coisa errada, né? A linguagem certamente não está errada, nem o stack export está errado. Nós, dev de Java, temos que descobrir como é que faz isso aqui do jeito certo.